Então, assim, eu imagino que todo mundo tem que pensar que quando você cai numa piscina, ou você está nadando num rio, ou você foi para a praia pela primeira vez, tem que saber nadar pelo menos um pouquinho para você não se afogar. Inclusive, é engraçado, eu vou contar dessa história para você, vocês vão ver, porque os pais querem que a gente faça engenharia, direito, medicina, e eu desde criança falava que ia ser professora e fazer letras. Por que que essa língua, né, influencia tanto dentro do nosso país e por que que a gente, sabendo falar inglês, vai para qualquer lugar do mundo? Hello everybody, eu sou a Andréia Belo, professora de inglês do Estratégia Militares. Eu nasci em Goiânia. E aí eu brinco muito assim que eu nasci, não é que eu nasci na cidade errada, né, nem no país errado, mas eu brinco assim que é interessante porque apesar de eu amar Goiânia, Goiânia é uma cidade muito boa de viver, é uma cidade pacata, mas ao mesmo tempo grande. Ela tem tudo que tem em São Paulo, né? Tem o lado empresarial legal, tem muitos restaurantes, bares, tem até um incentivo rock and roll, assim. E quando eu comecei a fazer ensino médio, eu tive contato com aquelas letras do Chico Buarque, Caetano, e aí eu ouvia por causa das provas, né, de vestibular. Então nas provas caem muitos poemas, muitas canções, e eu sou a filha mais velha e a neta mais velha. Então meus avós falavam, fica por aqui para ficar mais próximo da gente, aquela família provinciana, almoçar todo domingo na casa da vovó, né, encontrar. Eu já estou aqui tem praticamente 4 anos e pouco. Eu já tinha morado em São Paulo outras vezes, mas por períodos curtos. 2 meses, 1 mês, 4 meses, cursos, né, de aprimoramento mesmo de língua estrangeira, que aqui é muito amplo o campo. E o meu pai tem uma bulldog francês e ela é muito carinhosa, lá em Goiânia. Então, toda vez que eu vou, ela me beija e é muito carinhosa. Então eu falei, quero ter o bulldog francês. E quando eu vi um bebezinho, uma bolinha preta, bonitinha, e eu quis muito, assim, trazer pra casa. E aí foi quando eu trouxe a Frida. Então a Frida tá com 6 meses e tá comigo. E é um amor, assim. A Frida é carinhosa, tá comigo o tempo todo. Tô no computador fazendo PDF, ela tá deitadinha no meu pé. Tô ali mexendo no celular, ela dá uma rosnadinha, larga esse celular e fica comigo. Mas eu sou muito linda, mamãe, eu sou. Eu gosto de ficar junto com a mamãe para ela fazer os trabalhos, para fazer os PDFs. Vamos sentar aqui. Cadê a Frida? Mas meus pais me contam que quando eu ia para casa dos avós, nos almoços de domingo, que eu queria cantar inglês na hora do almoço. Então, sabe aquelas musiquinhas que a gente aprende na escola e vai cantar? Do ursinho. Eu queria cantar uma música em inglês. Então eu tentava, não sabia ainda, não fazia curso, mas tentava cantar e gostava quando meu pai colocava no fim de semana, sei lá, Diana Ross, até Julio Iglesias, que meu pai ouvia, eu escutava assim em espanhol, alguma música em francês ou em inglês e eu já gostava bastante de ouvir outro idioma. Ao invés de ficar brincando de casinha, de boneca com as minhas amigas, eu sempre inventava que as bonecas iam uma ensinar a outra e queria brincar de professora. Acho que todo mundo tem sonho de viajar ao mundo, mas eu queria para estudar, sabe? Eu queria aprender mais, eu queria assim... Eu queria me tornar aquela professora de inglês, de línguas, principalmente inglês, né, que é mais solicitado, que todo mundo quer aprender, que ensinasse de forma direta, que ensinasse de uma forma mais facilitadora. E eu queria descobrir coisas sobre os países, falava que ia viajar o mundo. Então, quando eu fiz o ensino médio, eu tive um professor que me convidou para trabalhar na escola dele. Eu ainda tinha 15 para 16 anos. Mas ele falou, você tem um amor muito grande, você acerta muito as provas. E aí eu decidi finalmente que seria letras mesmo. Então, realmente, apesar de eu amar muito, não ter conseguido fazer tudo que eu já quis na minha vida, ainda tem aí um caminho grande pela frente, mas eu já fiz bastante coisa, especializei, fiz meus MBAs, minhas pós, e tô aí para poder continuar estudando. E a família hoje apoia muito, acredita muito, e eles viram que tudo que eu falei que eu ia fazer, eu fui atrás para alcançar. Então hoje eu tenho a família toda próxima de mim, acreditando, e a gente vai fazendo o que a gente pode. Quando eu penso em hobby, em preferências, eu lembro em primeiro lugar dos meus livros. Eu até assim, de vez em quando, faço as reclamações para mim mesma. Poxa, faz tempo que você não pega aquele livro de cabeceira e lê. Então eu tento dedicar tempo para ler meus livros, sempre ouvindo música,
que é meu amor, né? A minha vitrola, meus discos vinis. Eu falo para as pessoas assim, eu não sou aquela pessoa radical de ouvir só disco vinil, que tem o arranhadinho que eu adoro, mas eu também faço download de músicas, também uso Spotify, claro, né? Aqui no meu cantinho a gente tem a minha vitrola, então estava ouvindo Queen mais cedo para preparar a aula. Under Pressure. E aqui tem alguns discos, né, que eu gosto muito de ouvir, alguns vinis. Então começa aqui com essa coleção do Led Zeppelin. Tem o Bowie, eu gosto muito do David Bowie. Então tem até aqui o preferido, né? E depois do Bowie nós temos aqui alguns Led Zeppelin. Então tem de tudo, internacional, nacional, assim como os livros, né? Então tem aqui Drummond, tem Machado de Assis, mas tem também Oscar Wilde. Eu gosto muito Madame Bovary, Flaubert, Stephen King, então aqui Dan Brown, né? Então, enfim, um pouco de cada coisa. Aqui, dividido no meu cantinho dos livros, dos discos, e aí sempre acompanhando de um bom café. Antigamente, nas universidades, a gente, quando estava no segundo período, a gente tinha que escolher um idioma e tinha que escolher o que a gente ia fazer de vertente, se ia ser licenciatura ou bacharelado. Eu acho que hoje em dia você já escolhe no início. Mas eu peguei as primeiras matérias, né, em comum com todo mundo, psicologia da educação, línguas. Quando eu entrei, já foi interessante porque na federal você já tem que ter um domínio da língua. Então, assim, a aula de literatura inglesa já era ministrada em inglês, literatura americana, as aulas de linguística, então já tinha que ter um domínio bom. E no Centro de Línguas da Federal, eu fui estudando francês em paralelo. Porque o que eu queria? Quando eu formasse nos 4 anos de letras, fazer francês. E foi isso exatamente que eu fiz. Então eu, na verdade, nunca fui aquela professora que amava os Estados Unidos, queria ir para Disney. Eu nunca tive vontade, inclusive, de conhecer os Estados Unidos de fato. Eu queria ir para estudar. Eu tinha sonho de estudar pela Oxford ou pela Cambridge. Então eu fiz a minha primeira pós-graduação pela Oxford, eu fiquei estudando 1 ano e estudava 8, 12 horas por dia para conseguir a vaga nessa pós-graduação. A primeira eu consegui a bolsa completa. A minha segunda pós-graduação, que foi feita via Cambridge, eu consegui meia bolsa. Tanto que eu e meus irmãos, nós estudamos em universidades federais, a gente não tinha condição de fazer uma paga. Então, sempre com muito esforço, sabe? Assim, acreditando que eu ia me tornar uma boa profissional. Professor já toma café demais o tempo todo, né? A gente já chega na empresa e já quer tomar um cafezinho expresso, se tiver um coado, quer um coado, e aí por aí vai. Então, tanto que em casa eu tenho a cafeteira do café expresso, a italiana, para poder fazer, e aí eu tenho o moedor para moer o grão na hora e fazer o café. Então, assim, café é um amor, uma paixão. Quem gosta do café mais forte, coloca até em cima e também escolhe um grão, né, que seja um pouco mais forte. Eu geralmente gosto de comprar o mais suave, que seja um grão assim para poder harmonizar com qualquer coisa, com um pão de queijo, com uma bolacha, uma torrada. E agora a gente vê que já está começando a subir, então o nosso café está quase pronto. E a gente observa aqui, olha só, olha esse café, gente. E agora eu vou servir o café aqui, pra gente ver o quão gostoso esse café é. Quase queima a língua e é o melhor. Como que o estratégia surgiu na minha vida, muitas vezes eu paro para pensar que reviravolta. Porque eu estava em Goiânia, eu tinha retornado de uma das minhas pós-graduações, e como eu tinha feito um curso numa universidade, que eu prestei um serviço de traduções em Nova York. Então eles me conheceram, me cadastraram e me fizeram uma proposta de continuar lá dando aula para crianças brasileiras para aprender inglês. E aí, como eu estava no Brasil já, eu não estava com vontade de voltar naquele momento, porque eu vejo assim os Estados Unidos, a Europa, o exterior, como lugares para a gente realmente passear, juntar uma grana e aproveitar. Então eu recebi essa proposta e aí eu comecei a pensar e na mesma época eu estava fazendo o processo de seleção para o Estratégia. Então eu tinha essas 2 propostas em mente. Como eu gosto muito do Brasil, eu, assim, sem dúvida, e resolvi, é isso que eu quero para minha vida. Quero uma empresa onde eu vou dar aulas online, onde eu vou ajudar pessoas a aprender inglês da forma que eu quero ensinar, facilitadora, quero ajudar pessoas a construir os seus sonhos, igual eu construí o meu, de me tornar uma boa profissional. Cada dia que passa, o Estratégia me deixa mais feliz em saber que a empresa proporciona que a gente possa dar aula da nossa forma,
Eu trouxe, né, a metodologia de tudo que eu aprendi na minha vida inteira, toda a minha experiência de trabalho como professora, eu trouxe para os meus PDFs. E essa forma de ensinar que eu uso nas videoaulas, os PDFs e preparo os simulados, é uma maneira muito boa da gente poder dar oportunidade para as pessoas de aprender inglês. Sou uma professora que ama o que faz. Tem aluno que fala para mim, nossa, teacher, eu vejo essa alegria nos seus olhos, e é isso. Eu sei que tem muitos professores que dão aula porque eles se especializaram. Eu, além de ser uma especialista em língua inglesa, eu amo o que eu faço. Eu sei que eu nasci com esse talento, que desde criança eu queria ser professora e eu me dedico para ser uma professora cada dia melhor.